Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma conversa semanal que a gente está tendo aqui dentro do Jornal Liberal sobre assuntos de política internacional. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou colunista de política internacional do jornal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que continua pertinente. Javier Milei na Argentina, um fenômeno político cada vez mais crescente, crescendo cada vez mais e mais presente na boca das pessoas pelo mundo afora, porque é uma quebra de expectativa dentro da política como ela é. E Milei é um candidato que, embora em muitos veículos de imprensa muitas pessoas o denominem como um candidato de extrema direita, ele sequer se coloca num campo de direita. O Milei se identifica como um libertário, que às vezes se diz que é um anarcocapitalista, o que é uma novidade para a América Latina, novidade um candidato com essa popularidade a chegar tão longe, se autodenominando um anarcocapitalista, um libertário. É por isso que a nossa conversa de hoje é sobre esse assunto. Vamos falar sobre exatamente essa corrente que o Milei se identifica, para a gente entender melhor como funciona. E para isso eu trouxe aqui comigo dois convidados, o Nicola e o Paulo Sérgio. O Nicola é vice-embaixador regional norte do Students for Liberty, diretor do projeto Quintais do Futuro, membro do Integração Brasil-África e estudante do ano do Students for Liberty 2023. Já o Paulo é engenheiro, assessor de investimentos, sócio do escritório Ação Brasil Investimentos e é o embaixador regional norte do Students for Liberty Brasil. Meus amigos, sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui. O prazer é todo nosso. Opa, maravilha. Antes de mais nada, o que é o Students for Liberty, para todo mundo saber? Cara, o Students for Liberty ele é uma instituição internacional que visa desenvolver, educar, desenvolver e empoderar a futura geração de líderes para a liberdade ao redor do mundo. Então, dentro dessa instituição internacional feita por estudantes, nós visamos o desenvolvimento do aspecto pessoal, do aspecto profissional e do aspecto acadêmico dos nossos voluntários. É uma ONG que tem atualmente quase 3 mil pessoas ao redor do mundo, 3 mil estudantes ao redor do mundo. E a nossa missão é defender as ideias de liberdade para todos nós. Paulo, há quanto tempo faz parte já do Students for Liberty? Eu entrei no Students for Liberty em 2019, foi quando eu comecei a ter algum contato com as ideias liberais, né, e comecei a perceber que realmente o liberalismo ele não se coloca exatamente à direita ou à esquerda, né? Inclusive, tem um teórico que é excelente, muito explicativo para isso, que é o Hayek, que tem o famoso triângulo de Hayek. Então, se existe um lado à esquerda e outro à direita, o liberalismo está acima, em outra direção, né? A gente não está nesse cabo de guerra. O que eu achei muito interessante, porque eu realmente não me identificava com as formas vigentes, digamos assim, né, que mais apareciam de política, e realmente o Students for Liberty foi o local onde eu pude cultivar valores de liberdade e principalmente de autorresponsabilidade. Por isso que tem tanto crescimento pessoal e profissional, porque a pessoa ela toma a responsabilidade da própria vida para si, que é a autorresponsabilidade. Se eu quero que algo aconteça, eu vou fazer, eu vou cuidar da minha vida, né? Então, a pessoa, o indivíduo, como o foco de sua própria vida, pensa que a culpa, né, ou a responsabilidade do que aconteceu com ele é responsabilidade dele. Embora a culpa pode ser de outros, mas a responsabilidade de melhorar a própria vida é dele próprio. E aí a gente entra já para a parte de política. Eu acho que para qualquer movimento, eu imagino que para o Students for Liberty deve ser assim também. Quando surge um candidato com o potencial que atingiu Javier Milei na Argentina, com uma bandeira libertária, acaba empolgando muita gente que se considera aí um libertário. O Milei fala muito sobre... Tem certas entrevistas que ele fala que ele é um anarcocapitalista e tem entrevistas que ele fala que ele é um libertário. Tem diferença? Bem, o termo libertário ele foi cunhado nos Estados Unidos. Por quê? Porque, de alguma forma meio bizarra até, foi-se associado o termo liberal a pessoas mais
à esquerda. Então lá, quem é à esquerda é chamado liberal. Então, os liberais de fato, os liberais clássicos dos Estados Unidos, viram essa necessidade de ter uma nova identidade, já que ao público esse nome liberal já tinha sido associado a outro espectro político. Então aí surgiu o termo libertarian, que daí nós do Brasil adotamos e chamamos de libertário. Então, no geral, são diferenças mínimas. Atualmente no Brasil, eu vejo que tem uma tendência ao liberal clássico ser ao libertário ser um pouco mais extremo, que eu digo com relação ao Estado, as críticas mais severas ao Estado, enquanto o liberal clássico permanece com as ideias, por exemplo, de Milton Friedman. Paulo, e para ti o que é ser um libertário no dia a dia? Bom, ser um libertário no dia a dia é a pessoa ser coerente com seus valores de liberdade. Ou seja, por exemplo, um libertário, ele entende que não existe o dinheiro público, que o dinheiro público ele é o dinheiro que no final das contas é das pessoas. Ou seja, existe a possibilidade de um libertário trabalhar, ser um concursado público, por exemplo? Existe, desde que ele seja fiel aos seus valores. E o que significa isso? Significa saber que não se cria mais dinheiro imprimindo dinheiro. Significa saber que aquele dinheiro de impostos são das pessoas no final das contas. Então, deve-se servir as pessoas. Deve-se saber que os recursos são escassos, que eles não são infinitos. Né? Então, deve-se escolher sabiamente como vai ser utilizado o dinheiro público. Então, é necessário fazer gestão, é necessário fazer corte de gasto, é necessário ter muita responsabilidade, porque, afinal, por exemplo, no Brasil, a gente paga aí em torno de 45% de impostos. Então, imagina que tudo custa o dobro do preço, porque se paga uma vez o valor do objeto e uma segunda vez está se pagando aí... Como agora as pessoas estão sentindo na pele, né? Sentindo a diferença entre qual é o preço da importação e qual é o preço do imposto quando se compra uma coisa da Shein, por exemplo. Então, o libertário entende isso e ele sabe que aquele dinheiro tem que ser usado com muita responsabilidade. Eu vou fazer uma provocação. Você falou aí da questão de um libertário fazer um concurso público, que é possível. Certo. Mas não sou um pouco incoerente no fato de você ser um libertário, de uma pessoa ser um libertário, pregar a ineficiência do Estado, né? Que na verdade o libertário já vai um pouco mais além, né? Ele já prega a ausência do Estado. Perfeito. Porque ele vê o Estado como uma coisa, de modo popular, parasitária. Certo. E você fazer um concurso, ou então entrar para a política e receber um salário do Estado por isso, ao passo que prega a ausência, o fim dele. Perfeito. Então, se os libertários e anarcocapitalistas, se eles que visam a responsabilidade com o dinheiro público e visam reduzir impostos, se eles não entrarem na vida pública, como e quem vai assumir essas cadeiras? Não existe vácuo de poder. Alguém vai sempre assumir. Então, se o libertário não ocupar esses espaços, esse espaço pode ser ocupado por alguém que acredita que basta imprimir dinheiro e o problema estaria solucionado. Então, com a situação vigente, o que um libertário poderia fazer dentro de um Estado? Ele poderia ser mais eficiente, realizar mais gastando menos e assim cobrar menos impostos da população. Cobrando menos impostos da população, ele tira o peso do Estado em cima das pessoas. Se os libertários não entrarem no Estado e não fizerem isso, quem estará lá terá ideias opostas, terá ideias de aumentar o Estado. Lembrando que a grande diferença entre o liberal, o libertário ou o ANCAP, o que eles têm em comum é reduzir o peso da máquina pública nas pessoas. É reduzir o imposto, então eles pensam, eu preciso gerir essa máquina de maneira mais eficiente, ou eu preciso, no caso de um libertário, eliminar. Né? A questão do liberal, inclusive, para o libertário, é que o liberal entende que é necessário instituições fortes, instituições sólidas, um banco central técnico e independente. Né? O libertário já acredita que não dá, né?
Então, mas o que eles têm em comum é justamente essa eficiência. Então, se um libertário não entrar no Estado, quem vai assumir as rédeas vai ser alguém que acredita que o Estado deve ser maior ainda. Então, aumentando o problema para todo mundo. Nicola, um libertário prega, né, geralmente uma descrença no Estado. Acha que o Estado, como eu disse, e muitas vezes é parasitário. Mas numa região como a América Latina, em que a gente tem muita desigualdade, muita pobreza, e a gente já teve governos com a mão pesada demais e governos, às vezes, com a mão pesada de menos. Como acreditar que em uma região desigual e pobre, como é a América Latina, a solução passa pela ausência do Estado e não uma melhora dele? Bem, é desigual exatamente pelo excesso de Estado, né? A gente pode dizer, por exemplo, citar os exemplos mais recentes como o Chile e como o Uruguai, onde são países que adotaram medidas de liberdade econômica e assim tiveram bons resultados em suas economias, né? Mas, quando a gente trata dessa situação do Estado estar muito forte, muito presente na vida das pessoas, ele tira a possibilidade, ele tira as liberdades das pessoas de empreenderem, as liberdades de empreenderem e da propriedade privada. E com isso, isto gera mais impostos. Esses impostos que, como um libertário acredito, que são roubos, estão roubando a população, por exemplo, aqui no Brasil, é necessário um trabalho de meio ano, 6 meses, para você conseguir pagar os seus impostos. Então, tirando essa liberdade de você gerar valor para o seu país, gerar valor econômico, gerar emprego e renda, isso torna o país mais desigual. E acho que é importante a gente frisar também que a desigualdade, ela não é um mal. O mal é a pobreza, né? O que a gente tem que entender como desigualdade é, por exemplo... Qual é o dado que... É o coeficiente de Gini. Isso. O coeficiente de Gini. Pode dar um Google, né? Coeficiente de Gini, aí Gini. Isso. Esse coeficiente mede a desigualdade dos países. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a Venezuela, o Brasil e Estados Unidos, né? Onde que as pessoas estariam melhores, assim, de maneira geral, né? Claro que existem particularidades entre Brasil e Estados Unidos, mas onde que as pessoas estariam melhores de maneira geral? Imagina-se que melhor nos Estados Unidos, intermediário Brasil, e no pior seria Venezuela, né? Porque por uma questão de as pessoas mais pobres e as pessoas médias, medianas também, onde que elas estão, onde elas estudam, em como elas vivem, como elas comem, vê que elas vivem melhor nos Estados Unidos e no Brasil uma situação melhor do que a Venezuela. Só que na Venezuela, a gente pega esse ranking de coeficiente de Gini e a gente percebe que a desigualdade na Venezuela é muito menor do que no Brasil. Por quê? Porque a gente olha que 65% da população vive abaixo de $1 por dia. E mais de 90% da população vive abaixo de $2 por dia. Ou seja, que são os limiares de miséria e pobreza. Ou seja, se 90% da população vive abaixo da linha de pobreza, todos são igualmente pobres. O que é um grande problema. Porque o que mata não é a desigualdade, o que mata é a pobreza e a miséria. Então, o que a gente enxerga? A gente percebe que não é uma boa ideia manter o mais rico do país aqui e o mais pobre aqui. A gente quer aumentar o mais rico aqui e o mais pobre aqui. E tudo bem se ficar mais próximo ou mais longe, mas não é um problema tu aumentar a desigualdade se tu está melhorando a condição daqueles que mais precisam. Então, são soluções que são mais eficientes para a população como um todo. Então, exatamente, a desigualdade ela não é o problema. O problema é a pobreza. O problema é a falta de oportunidade. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de mobilidade social. As pessoas da classe mais baixa, elas não conseguem ascender. E sim, isso é entendido muito bem. Na realidade,
num pensamento, numa lógica liberal, por exemplo, o Milton Friedman foi o primeiro a organizar o pensamento de um imposto negativo. O que é um imposto negativo? Ele é muito parecido com Bolsa Família. É tu dar o dinheiro direto para a pessoa. E não fazer uma estrutura estatal que a gente vai fazer aqui. Agora a gente vai comprar comida e aí vai distribuir essa comida para as pessoas. Então, a administração do Estado aqui, a administração do Estado ali, dizendo isso e aquilo. Não. Fazer o seguinte. Já que o dinheiro já foi sequestrado das pessoas, eu vou distribuir diretamente para a pessoa e o indivíduo, com a liberdade dele, vai decidir o que ele tem que comer. Essa é a diferença genérica entre o Bolsa Família e o Fome Zero. Então, como o Nicola bem colocou, por que a gente não coloca o liberalismo ou o libertarianismo na esquerda ou na direita? Porque, por exemplo, um programa de distribuição direta de dinheiro direto no bolso das pessoas, ele é uma lógica liberal. Diferente do Fome Zero. O Bolsa Família dá dinheiro direto para as pessoas. E é por isso que ele foi um programa que cresceu. E aí ele dá certo. For comparar, por exemplo, o Estado administrar as universidades ou ele distribuir bolsas como o ProUni. Distribuir bolsas como o ProUni é muito mais eficiente. Por quê? Porque não é o Estado quem está administrando o dinheiro. É aquele indivíduo. Ele sabe onde é melhor. E aí, o que é mais interessante? A bolsa ser dele. Por exemplo, eu tirei 700 no Enem, então a bolsa deve ser do estudante. E ele carrega a bolsa para a instituição que ele quer. E aí ele está estudando, digamos, na UNAMA. Eu quero trocar para o Cesupa. Ele carrega a bolsa dele com ele. Entendeu? E isso ser mais facilitado, ser menos burocrático. E daí ele escolhe, não estou gostando mais de estudar aqui, vou trocar, vou acreditar minhas disciplinas para essa outra instituição. E isso ele vai se beneficiar do livre mercado, porque as duas instituições vão estar disputando por ele. Ele vai ter mais oportunidades, mais possibilidades. Ou seja, tu percebe que a lógica num triângulo de Hayek aqui, onde tu tem esquerda, onde tu tem direita, esquerda e liberal para cima, tu percebe que o liberal ele está olhando para as pessoas, está olhando com responsabilidade. Por exemplo, teve uma pesquisa que saiu falando do Bolsa Família, as pessoas que entraram há 14 anos atrás, né, e hoje, que dependiam, cujos pais dependiam do Bolsa Família, e hoje essas crianças estão no mercado de trabalho. Ou seja, mais de 80% das pessoas que antes dependiam do Bolsa Família, hoje não depende mais. Isso é um dado fundamental para quem é liberal e libertário, porque está preocupado com o quê? Está preocupado com a eficiência. Esse programa aqui, ele está dando resultado? Eu não estou preocupado com a intenção de quem criou. Olha como eu sou bonzinho, né? Eu quero, por exemplo, olha como eu sou bonzinho, vou tabelar o preço do pão, vou tabelar o preço aqui do álcool em gel. Aí, de repente, não tem mais álcool em gel na prateleira. Então, não importa a intenção, o que importa é o resultado. Então, o Bolsa Família é uma coisa que deu resultado, vai diretamente para o dinheiro para a mão das pessoas e é uma ideia liberal do Milton Friedman, um dos maiores liberais aí da Escola de Chicago. Paulo, mais uma provocação aí. Você usou aí um exemplo num viés liberal, de como funciona, de você dar o dinheiro direto para a pessoa e a pessoa decidir o que ela faz, ou então uma bolsa, e ela decide para onde ela vai. Perfeito. Mas na ótica libertária, porque assim, o Estado pode ser predatório, assim como em várias situações o setor privado também pode ser. Certo. Como é que numa ótica libertária, quem é que regula quando o setor privado for predatório, numa situação de uma grande empresa para cima de uma empresa menor, ou então até no exemplo que você deu aí uma ideia de distribuição de bolsa, caso diz, não, a gente não vai mais aceitar. Quem é que vai mediar e dizer, não, essa pessoa tem direito a fazer isso, ela tem direito porque ela conquistou, que gerar aqui. Quem faz isso hoje é o Estado. Numa ótica libertária, como é que se resolve isso? Essas situações são resolvidas por leis de mercado. Então, por exemplo, se alguém tem um voucher, alguém vai atender esse voucher. Alguém vai se especializar em atender essas bolsas. Por outro lado, digamos, uma pessoa mais estatista, ela se preocupa quando o preço é caro demais, quando o preço é barato demais, diz que é dumping. Quando o preço, então, não é nem caro nem barato demais, mas está no meio, então é cartel. Todas essas preocupações, na realidade, o libertário olha e diz, são leis de mercado. Se vier, por exemplo, uma empresa que vende comida
e vender comida muito barato aqui em Belém. E ela, porventura, acabar quebrando alguma empresa de distribuição de comida. Isso seria um problema? A gente vai reclamar que a comida está barata demais? Eu acho que não. Por outro lado, o que as empresas dentro do livre mercado devem olhar? Elas devem olhar para o seguinte: se esse cara está vendendo no prejuízo e ele está tendo prejuízo para me destruir, o que eu, como uma empresa menor, devo pensar? Eu vou juntar dinheiro, vou esperar ele ter todo esse prejuízo ao longo do tempo, depois, quando ele queimar todo o caixa dele, eu volto com meus produtos para a prateleira. Ou então, se essa empresa que veio não está tendo prejuízo, é porque ela é muito mais eficiente. E se ela é muito mais eficiente, ela tem que ser vencedora. Então eu tenho que comprar dela mesmo, que está vendendo os produtos mais baratos para toda a população. Agora, por outro lado, se a empresa está vendendo caro demais, o que acontece? O que aconteceu com a Ambev aqui no Brasil? A Ambev, ela tinha um lucro operacional de 50% em cima da cerveja. O que foi que aconteceu? Várias outras empresas, por lei de mercado, começou a ter várias empresas pequenas de cervejaria artesanal. Quem que veio também para o Brasil? A Heineken veio para o Brasil. O que aconteceu? Ajustou o lucro operacional agora da Ambev, é 30%. E aí fica numa situação que é mais justa para o lado de quem compra. Ou seja, ela conseguiu aumentar o preço momentaneamente, mas esse lucro adicional que ela teve, como não é uma coisa, como eu posso dizer, como não é um monopólio garantido pelo Estado, cedo ou tarde vai chegar um competidor que vai oferecer um preço justo para aquele que quer comprar. Nicola, o Milei fala muito, uma das principais propostas dele, ele diz que ele quer dinamitar o Banco Central, literalmente. Ele diz que se ele puder, ele destrói o prédio do Banco Central. Como um libertário, como é que vocês analisam essa ideia de acabar com o Banco Central? Só para, antes de responder essa pergunta, só para complementar a questão do mercado. Não sei se você está sabendo da questão da OXXO, lá em São Paulo, que tem tomado o mercado alimentício, né, de conveniência. Sim. Isso. Estão dizendo, estão acusando, as pessoas mais extremistas da esquerda estão acusando a empresa de dumping, né, que estão quebrando os pequenos empresários e tudo mais. Mas assim, imagina o quão difícil é para uma operação desse tipo ser possível de ser feita. Tenho 10 milhões de reais e vou fazer o seguinte: agora eu vou vender tudo abaixo do preço do mercado. Algo que é 10 reais eu vou vender, sei lá, 2 reais. Aí está fazendo uma competição injusta. E, bom, não vai ser ano que vem que uma rede quebra, né? Vai, digamos, uns 10 anos para elas conseguirem fazer isso que elas querem fazer, quebrar os outros, digamos assim. Imagina que eles têm que ficar operando no negativo até chegar um momento que daí todo mundo quebra e só eles sobram no mercado. Então, quando isso acontece, eles vão para... Beleza, agora nós não estamos no zero. Conseguimos a nossa missão de quebrar todo mundo, mas não estamos no zero. Temos que ter mais 10 anos para recuperar o que a gente tinha, os 10 milhões que tínhamos há 10 anos atrás, para daí sim começarmos a lucrar. Quer dizer, daqui a 10 anos. Não faz muito mais sentido ele pegar esses 10 milhões, sei lá, alguém está interessado em ganhar dinheiro. Se eu quero investir em um produto que é o mercado de conveniência, eu quero gerar lucro para mim mesmo. Não é muito melhor eu pegar esses 10 milhões e investir, por exemplo, em bolsa? Então não faz sentido nenhum acusar essas empresas, principalmente a OXXO, eu estou dando o exemplo da OXXO aqui, de dumping, né? E imagina você reclamar, como o Paulo bem citou, reclamar de comida mais barata para a população e geração de emprego e renda. Sabe? Eu realmente não vejo sentido nenhum em falar sobre isso. Mas eu gostaria de convidar para a tua pergunta sobre o Banco Central. Eu acho que melhor que eu, só o Paulo para responder, porque um assessor de investimento... Paulo, é viável a proposta do Milei de acabar e dinamitar o Banco Central? Olha, realmente pensando em curto prazo, o que seria o mandato dele, em poucos anos, seria inviável, porque para chegar num ponto onde, digamos, a gente diz assim, agora é o momento que o Bitcoin
virou unidade de conta, moeda de troca, onde o Bitcoin virou o dinheiro, né? Realmente acho que é necessário uma evolução dessa tese, né? E aí a gente precisa lembrar também, mas qual é a preocupação dos libertários com o dinheiro, então? Por que ele quer dinamitar o Banco Central, né? E aí a gente tem que lembrar qual é a função do Banco Central. Então a gente olha aqui para dentro de casa, Brasil, a gente vê que em 2020 a gente teve a inflação, as pessoas seguraram dinheiro em casa, então o Banco Central injetou dinheiro na economia, diminuiu a taxa de juros, colocou lá em 2%. Ok, as empresas conseguiram sobreviver, se alavancaram, contraíram dívida, conseguiram atravessar a pandemia, mas depois começou a vir a inflação, certo? E a inflação veio e o Roberto Campos Neto, como nosso presidente do Banco Central, ele aumentou a Selic. Dessa maneira, ele conseguiu controlar a inflação, e isso que é um Banco Central independente. Por que eu falo isso? Porque ele teve que subir a taxa de juros nas vésperas das eleições, o que é muito ruim para o presidente, para o então presidente, quem está naquele momento naquela cadeira, porque diminui os investimentos na economia. Mas, como o Roberto Campos Neto é independente, ele consegue subir a taxa de juros, ainda que seja uma atitude que não é muito popular. Porque aí diminui investimento, diminui emprego, mas controla a inflação, que é o mandato do Banco Central. O Banco Central tem que perseguir, tem meta de inflação. Então percebe a importância de um Banco Central ser independente. Então digamos que um presidente queira marretar a Selic para baixo na marra. É possível que isso aconteça, existe um risco que isso aconteça, certo? Esse é um dos grandes medos aí de um libertário, por isso a preocupação, por isso não, cara, tem que eliminar o Banco Central. Por quê? Porque ele fica preocupado em, basicamente, cobrar imposto inflacionário das pessoas, que é o que acontece na Argentina. Na Argentina, o Estado não consegue arrecadar o suficiente para pagar suas contas, então ele imprime mais dinheiro, e dessa maneira a inflação fica mais de 100% ao ano. Quando imprimem dinheiro, aparece dinheiro na mão de quem? Na mão do Estado. Da onde some dinheiro? O dinheiro, a cédula de papel, ela não some, mas ela compra a metade do que ela comprava no ano anterior. Por quê? Porque a inflação é mais do que 100%. Então imagine guardar 10 mil reais ao longo de um ano, né, a duras penas, e no final desse ano descobrir que, na verdade, esses 10 mil não são mais 10 mil. Eles compram o que compraria 5 mil. Essa é a grande preocupação de um libertário. Isso. E é bem aí no Banco Central que mora a diferença entre um liberal clássico e um libertário. Isso. E falando brevemente sobre a independência do Banco Central também, assim, como o Paulo estava falando da importância da independência dele, e caso não seja independente, assim, o presidente, qualquer que seja, tem a possibilidade de imprimir dinheiro. A impressão de dinheiro gera um efeito que, quando se imprime mais dinheiro, quando o primeiro a receber esse dinheiro, ele não é atingido pela inflação que essa impressão ela gera. E isso... Só me lembra qual é o nome do efeito? O efeito Cantillon. Isso, o efeito Cantillon, exatamente. Os primeiros que recebem o dinheiro não sentem a inflação. E esse dinheiro ele vai se propagando na economia, e os últimos a receberem, esse dinheiro já não vale mais nada. Ou seja, quando o Estado imprime, esse dinheiro adicional ainda vale o que valia a cada cédula. Mas aí ele tem mais dinheiro. E aí o efeito Cantillon é justamente isso. Eu compro, digamos que eu só posso comprar... O governo resolveu injetar dinheiro somente para compras de álcool em gel. Então, imediatamente, o que acontece? O álcool em gel vai subindo de preço. Depois, quem é que sente o aumento de preço? Os fornecedores, porque agora existe uma discrepância, né? Um desequilíbrio econômico, uma demanda artificial por álcool em gel. E agora, os fornecedores sentem a vontade para subir o preço. E assim o dinheiro vai espalhando pela economia.
esse dinheiro vai chegar por último, então a inflação vai acontecendo para todo mundo aos poucos, e esse dinheiro vai chegar por último na mão de quem? Na mão das pessoas mais pobres. Né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo conseguem acessar, ou conseguem se beneficiar, ou conseguem se blindar, ter ferramentas econômicas, né? Acessar corretoras de investimento e consultar quais são as formas de se proteger desse efeito, que é o efeito Cantillon, que é a propagação da inflação pela economia. Isso. Ou seja, um governo que se diz popular, né? Que visa a melhora do povo, principalmente aqueles mais pobres, na verdade, se revela um governo populista, que gera políticas que vão acabar atingindo os mais pobres. Isso estamos falando do efeito Cantillon pela impressão de moeda. Né? Outro exemplo disso também é o que está acontecendo agora com a taxação dos produtos importados. Né? Quem é que compra produtos importados em maior escala? São as pessoas que não têm recurso financeiro suficiente para comprarem produtos nacionais, que são mais caros. E são mais caros por quê? Pela dificuldade de empreender que a gente estava falando mais cedo. Né? Então, essa medida também é uma medida contra a população mais pobre. Porque taxa produtos que, por exemplo, uma camisa na Shein, por exemplo, R$30. Se você for comprar qualquer loja aqui brasileira, uma camisa simples é R$120. Então, são essas medidas desses governos populistas que o Milei vem com uma grande crítica, né? De cortar esses privilégios e regalias dessa casta política que há na Argentina. São duas perguntas, na verdade, agora. Aí você até pegar esse gancho, você falou que o Milei faz as críticas a essas medidas populistas, mas também não tem um populismo na forma como ele aborda, porque você sair com uma motosserra dizendo que você vai cortar gasto é uma forma meio de populismo. E aí vem a minha dúvida. Vocês falaram ainda agora que o movimento liberal, acho que o movimento libertário também, tem esquerda de um lado, tem direita do outro, e ele está sempre à frente, em uma via diversa dessas duas. O movimento liberal, o movimento libertário não tem se aproximado mais na América Latina para a direita do que de caminhar de forma independente? E como é que vocês avaliam o Milei? Representa o pensamento libertário? Bem, primeiro responder a questão do populismo, né? Realmente, uma medida sair com motosserra, eu vou acabar com todas as regalias, realmente é um ato, sim. Mas como um libertário, não acreditamos nessa onda messiânica que as pessoas, infelizmente, estão tendo de que vem alguém para salvar a política. E isso seja da esquerda, seja da direita. Vemos isso no Brasil, na América Latina como um todo, né? Então, não acreditamos nisso. Acreditamos que o político, e qualquer que seja presidente ou qualquer outro tipo de cargo, ele é um servidor público que deve satisfação àqueles que o elegeram. Ele deve cumprir aquilo que ele prometeu em mandato, né? Agora, sobre a questão de se aproximar mais à direita, em alguns países, sim, né? Mas eu te convido a pensar qual é a primeira reação de alguém mais à esquerda quando ele vê alguém que diverge de uma ideia dele. É a censura, é a repressão, é o cancelamento hoje em dia nas redes sociais, e em algumas ocasiões mais duras, né, digamos assim, até a prisão ou até mesmo a morte, né? Com relação à direita, também temos nossas divergências, mas vejo que é um debate mais amistoso, digamos assim, exatamente por termos muitas concordâncias nas relações econômicas, mas nós libertários também defendemos a liberdade do indivíduo, né? Te trago um exemplo. Recentemente, a ala mais à direita do nosso Congresso botou em debate a proibição do casamento homoafetivo, o que é extremamente ridículo, né? Além de quererem roubar o seu dinheiro através dos impostos, estão querendo roubar a sua felicidade de poder se casar com aquele que você ama. Nós, libertários, somos totalmente a favor do casamento homoafetivo,
né? Então, essa é uma medida que, por exemplo, nós divergemos, mas em relação à economia, nós também temos muitas convergências, né? E agora eu vou te responder pela minha visão, Nicola, se o Milei representa ou não. Como ele sendo um político, né, e temos que ser pé no chão, e, de novo, a nossa visão não é uma visão messiânica, não é alguém que vem dos céus e vai salvar a política. Então, digo que entre todos os candidatos que o povo argentino tem para votar, ele, com certeza, entre todos é o melhor. Paulo, o Milei te representa? Diretamente, assim, se ele me representa, não me representa. Mas se eu estivesse na Argentina, eu votaria nele, porque realmente seria o mais aproximado ali do que eu acredito ser razoável para a Argentina. Tem que lembrar que, embora o Milei seja libertário, a Argentina é um país democrático, né, tripartição de poderes. Então, o Milei, ainda que ele queira dinamitar o Banco Central, ele não vai conseguir fazer isso, ele precisa de ajuda do Congresso, ele precisa de viabilidade política. Então, acredito que ele consegue reduzir gastos. E isso é fundamental para a Argentina hoje, porque somente se o Estado argentino diminuir de tamanho, diminuir a quantidade de gastos, vai melhorar a situação das pessoas mais pobres. Por quê? Porque essas pessoas mais pobres não têm acesso a instrumentos financeiros para se proteger da inflação. Então, quem tem um pouco mais de poder aquisitivo pode acessar, por exemplo, dólares, pode acessar Bitcoin, por exemplo, que o Bitcoin, por mais volatilidade que ele tenha, no período que ele, se pegar um intervalo de um ano, ainda que ele caia 50%, é menos perda de valor do que os 100% de inflação que tem na Argentina, né? Porque no outro ano o Bitcoin ainda vai ter uma outra oscilação que pode ser positiva, pode andar de lado e o peso argentino vai continuar caindo. Então, o Milei não representa as minhas opiniões de maneira geral, mas se eu estivesse lá, com certeza acabaria votando nele por uma questão de ele ser a opção que pode trazer mais responsabilidade fiscal. Ou seja, acredito que ele manteria ou diminuiria um pouco a arrecadação e diminuiria potencialmente, pode diminuir os gastos. Como bem disse o Nicola, a gente não acredita que vai vir um Messias, né? Então, se a gente elege, né, se a gente, os libertários, elegemos o Milei, no dia 1, o que a gente está fazendo? Cobrando. Não, peraí, tu não disse que tu ia diminuir os gastos? Depois de 6 meses, não disse que ia diminuir os gastos? Então, que continue a cobrança, porque o processo democrático, ele é ao longo de toda a vida, né? Então, se a gente fala de uma pessoa específica e de um mandato específico, a gente não fala de uma eleição, do dia de votar, a gente fala de todos os anos que ele passa no poder. Bom, antes da gente encerrar a entrevista, se você assistiu essa entrevista, se considera um liberal, um libertário, e está procurando um meio de se reunir com outros liberais e libertários, como é que essas pessoas fazem? Cara, você pode seguir o Students for Liberty Brasil. O arroba do Instagram é @SFLBrasil, né? Inclusive, nós estamos com o nosso processo seletivo aberto. Ele é totalmente gratuito, do início ao fim. Você só precisa mandar o seu e-mail para se inscrever. Também, quem puder, e aconselho muito que faça, é que entre os dias 12 e 14, em Belo Horizonte, vai acontecer a LibertyCon, que é o Natal das pessoas que defendem a liberdade, os amantes da liberdade alheia. Então, sintam-se extremamente convidados. E, de novo, @SFLBrasil. Eu acho que é interessante também falar do Quintais do Futuro, que é o teu projeto, mas já que eu estou com a palavra, também vou pedir para me seguir. Paulo_assessor. Lá vai ter algumas dicas de investimento, como se proteger da inflação. Se a pessoa quiser saber como comprar Bitcoin também, vai encontrar no meu Instagram. E o arroba do Quintais do Futuro, Nicola? É @Quintais do Futuro, né? O nosso projeto ele visa levar um pouco mais de liberdade para as pessoas da Ilha do Marajó, pessoas de baixa renda, né? Através da construção de hortas. Então, além dela ter um meio de produção para
que se consiga vender e ter uma renda extra, também é uma fonte de alimentação, né? Então, esse é o nosso projeto sensacional aí. Bom, a você que nos assistiu, essa foi uma oportunidade, como eu venho insistindo aqui pelo jornal, essa é a segunda entrevista que a gente faz aqui se falando sobre a Argentina, porque Javier Milei, pelo que as pesquisas apontam, já não é mais uma questão de se, e sim de quando vai acontecer. Na Argentina, para ser eleito, o candidato precisa ter, se tiver mais de 40% dos votos e mais de 10% de diferença para o segundo colocado, já nem tem segundo turno. E isso pode acontecer já agora no final de outubro, quando os argentinos vão às urnas votar. E quando um fenômeno acontece, a gente precisa tentar entender ele. E é isso que a gente está tentando fazer. Entender quem é Javier Milei, entender o que é ser um libertário, que é o que ele prega. Se você gostou, fica com a gente, que semana que vem tem mais. Muito obrigado.